Olá, você está no curso de Prática Jurídica Trabalhista da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Eu sou o professor Cláudio Dias e neste vídeo nós vamos tratar da sentença trabalhista. Vamos começar a abordagem de sentença tratando da sentença mais simples de todas as modalidades, que é a sentença homologatória de acordo. A sentença homologatória de acordo, como o nome diz, é aquela que simplesmente o juízo homologa, chancela a vontade das partes em resolver a questão de maneira consensual. Então, é uma sentença que não tem fundamentação, que não tem relatório, é uma sentença que tem apenas o dispositivo, e o dispositivo é uma frase só: homologa o acordo para que surta os seus jurídicos efeitos. Apenas isso seria a sentença e todo o restante foi construído pelo consenso das partes. Na sentença homologatória de acordo trabalhista, ela tem um formato clausular. Nós vamos ver alguns pontos de sentença homologatória aqui. Então, a sentença homologatória de acordo no processo de trabalho, ela tem um formato que fica mais ou menos dessa maneira aqui. Então, temos cláusula primeira com as obrigações, cláusula segunda, cláusula terceira. Então, geralmente tem esse formato clausular com o conteúdo do acordo, e o acordo ele é precedido ou é sucedido pela frase homologo o acordo para que surta os seus jurídicos efeitos. Essa frase é a sentença homologatória proferida pelo juízo. Então, as partes levam o acordo mediante cláusulas que devem ser cumpridas sob algumas condições, e a principal delas é a primeira cláusula, que é a cláusula da quitação, a cláusula do pagamento devido. Geralmente é feita essa cláusula de pagamento, ela é feita de maneira parcelada, no processo de trabalho não existe condenação em parcelas. Se você advoga para o reclamado, acredita que algum pedido realmente não tem jeito, não tem como ser resolvido se defendendo regularmente, e o melhor caminho acaba sendo o acordo, aí temos essa vantagem também, que o acordo trabalhista, ele geralmente é parcelado, não temos a possibilidade de uma sentença condenar a pagar em parcelas, mas no acordo é possível parcelar. Então, no processo de trabalho, esse acordo, esse formato clausular aqui, a sentença homologatória, é um tipo de sentença muito comum no processo de trabalho. O processo de trabalho, inclusive, tem disposição específica na CLT para que os juízes, o artigo 764 da CLT, para que os juízes busquem um acordo, empreguem sua persuasão, ou seja, que eles estimulem as partes a chegarem a uma solução consensual. Então, temos essa questão aí da CLT. No caso da sentença homologatória de acordo, um ponto importante é que ela é irrecorrível. De acordo com o artigo 831 da CLT, a sentença homologatória de acordo não comporta impugnação mediante recurso. Se houve algum tipo de arrependimento, se houve algum tipo de vício de vontade na hora de se fazer o acordo, esse acordo, essa sentença não pode ser desconstituída por recurso. Você precisaria, no caso, entrar com ação rescisória, observado o prazo decadencial de 2 anos para desconstituir esse acordo, se fosse o caso. Então, como ela não cabe recurso, ela transita em julgado de imediato na data em que o acordo for homologado. Então, homologou-se o acordo, essa data da homologação é a data do trânsito em julgado dessa sentença. Você não vai esperar o escoamento do prazo recursal, porque não há prazo recursal, porque não há recurso. Só quem poderia recorrer dessa sentença seria a Previdência Social. E por quê? Veremos essa questão da Previdência ainda neste vídeo um pouco mais adiante. Da mesma forma, o artigo 832 também coloca que a União vai ser intimada das decisões homologatórias que contenham verba de natureza indenizatória. Por que a União, que não participou do processo anteriormente, vem aparecer, entre aspas, aqui, vai aparecer de peru nesse processo? O que acontece aqui? Vamos ver ainda neste vídeo por que a União, a Previdência, enfim, por que essas entidades serão notificadas a respeito de um eventual acordo trabalhista e qual o interesse que elas teriam, que a União especialmente teria, nesse acordo homologado perante o juízo. Ainda se tratando de sentença homologatória de acordo, um ponto que levantou mais anteriormente, chegou a levantar muita polêmica, hoje menos, é a situação da cláusula de quitação ampla, geral e restrita. É uma situação que é muito corriqueira nos acordos trabalhistas,
Inclusive as próprias varas do trabalho, quando tem lá sua ata de audiência modelo, sua ata de audiência padrão com acordo, o próprio padrão das varas do trabalho coloca lá essa cláusula de quitação ampla, geral e restrita. E aí a questão que fica é o seguinte, essa cláusula é válida? Não teria nenhum tipo de percalço legal nessa cláusula? Porque se você imaginar a questão de maneira mais ampla, de maneira, diria até técnica, é de se conceber que existiria algum problema. Note, no processo civil nós temos a regra, em todo o processo, aliás, nós temos a regra da adstrição da sentença ao pedido. Então a sentença não pode julgar além daquilo que foi pedido. Inclusive, se configura como vício de sentença, a sentença que aprecia fora do que foi pedido, a sentença extra petita, e a sentença que aprecia além do que foi pedido, a sentença ultra petita. Então, não é concebível que o juízo avance sobre direitos da parte que não foram levados ao conhecimento do magistrado por meio da petição inicial. Violaria essa lógica da adstrição da sentença ao pedido. Então, diante dessa lógica, o mais adequado seria imaginar que o acordo homologado, ele resolveria as questões que foram levadas ao judiciário por meio da petição inicial. Ou seja, o acordo eventualmente cumprido daria quitação que foi pedido na petição inicial. No entanto, um advogado de reclamado mais esperto, uma vez na vida, concebeu o seguinte: olha, se nós fizermos um acordo homologando aqui e resolvendo a questão para os pedidos que foram levados com a petição inicial, nada me garante que esse reclamante não vai arrumar outra coisa que ele tenha esquecido de pedir e venha azucrinar de novo a vida da empresa e, consequentemente, do escritório de advocacia, respectivo, com outra reclamação, pedindo outras coisas que eventualmente tenham ficado de fora. Isso pode acontecer naturalmente. Se existe a lógica da adstrição da sentença ao pedido, a coisa julgada só afeta os pedidos. O que não foi levado a juízo não é afetado pela coisa julgada. Então, um advogado de reclamado mais esperto uma vez pensou dessa forma e resolveu fazer um acordo dizendo o seguinte: olha, eu faço um acordo, mas eu quero que tudo seja quitado, inclusive o que não está nos autos. Inclusive que poderia ter sido pedido e não foi pedido, inclusive todas as verbas possíveis de serem pedidas daquele contrato de emprego que foi extinto. Eu quero que esse acordo contemple tudo isso. Então, um advogado de reclamado uma vez concebeu dessa forma. O advogado do reclamante à mesa de audiência não se opôs. O juízo também não colocou nenhum tipo de obstáculo. Então, o acordo foi fechado dessa forma. E essa prática se disseminou de tal forma que hoje, você que advoga para reclamante ou pretende advogar para reclamante, saiba que vai ser muito difícil fazer um acordo trabalhista que não tem essa cláusula de quitação geral. Então, se você quiser se resguardar, fazendo um acordo apenas ao que foi pedido na petição inicial, um eventual pedido que tenha sido esquecido, tipo uma diferença de hora extra, de repouso, seguro-desemprego, uma indenização por danos, uma enfermidade ocupacional, enfim, esses pedidos, se forem colocados nesse acordo com cláusula de quitação geral e ampla, esse pedido também vai ser tragado por esse acordo. Então, se você fizer um acordo nesses moldes e eventualmente quiser entrar com outra reclamação trabalhista, você só poderia ingressar com essa outra reclamação se houvesse sentença condenatória na primeira. Se houver acordo na primeira e esse acordo tiver a cláusula de quitação geral, que geralmente acontece em quase todos os acordos, essa segunda reclamação estaria fadada aí ao juiz extingui-la por coisa julgada, por conta de os pedidos que não foram levados expressamente a juízo acabaram sendo submetidos a juízo quando se fez o acordo com a cláusula de quitação geral. Então essa questão chegou no TST e o TST, por meio da OJ 132 aqui, da SDI 2, acabou entendendo dessa forma, acabou entendendo que essa cláusula ela é válida e ela corresponde a um aditamento dos pedidos da inicial feito em mesa de audiência. Então, se você não levou aqueles pedidos todos, levou apenas alguns, e quando você faz um acordo com a cláusula de quitação geral, na ótica do TST, você está fazendo um acordo que engloba aquilo que foi pedido e aquilo que poderia ter sido pedido e não foi lá na petição, mas está sendo pedido agora, na mesa de audiência, e está englobando tudo. Então, na ótica do TST, você está aditando esses pedidos em mesa de audiência e colocando todos eles num acordo só.
Então essa cláusula chegou a ser discutida, hoje ela é plenamente aceita, ela é muito comum, muito disseminada, e tão disseminada a ponto que gerou uma jurisprudência consolidada aqui do TST, admitindo essa cláusula de quitação geral. Então você que advoga para reclamante, tenha extrema cautela em ter colocado na petição inicial da reclamação tudo aquilo que poderia ter sido pedido de uma vez só. Porque se você deixar algum tipo de pedido escapar e houver um acordo nessa reclamação, uma segunda reclamação com outro pedido que não foi mencionado, não poderá mais ser ajuizada. Ou se você vier ajuizá-la, saiba que o risco de essa reclamação não ir adiante por conta de uma preliminar de coisa julgada que venha a ser acolhida pelo juiz, esse risco é enorme. Então, muito cuidado para se fazer um acordo com a cláusula de quitação ampla e muito cuidado para não ter deixado passar nada nessa petição inicial da reclamação trabalhista que você levou a juízo, porque nesse cenário de acordo dificilmente haverá uma segunda chance. Passemos então agora à sentença não homologatória. A sentença não homologatória é qualquer outra sentença que decide a questão, ainda que não resolva o mérito. Então, a sentença que julga improcedente, a sentença condenatória, a sentença que acolhe prescrição decadência, a sentença que acolhe algum preliminar, que extingue o processo sem resolução do mérito. Então, todas essas sentenças serão sentenças não homologatórias. Então, a sentença não homologatória, ela acaba tendo a sua estrutura definida pelo artigo 832 da CLT, segundo o qual essa sentença tem que mencionar o nome das partes, o resumo do pedido, o resumo da defesa, a apreciação das provas, a fundamentação e a conclusão. E você pode perceber por essa descrição aqui que aparentemente a sentença trabalhista seria um pouquinho mais complexa do que a sentença civil, porque tem mais elementos na sua estrutura, mas na verdade esses elementos são apenas mais especificados. Se compararmos bem, onde temos nome das partes, resumo do pedido e resumo da defesa, nós temos o relatório. Quando temos aqui apreciação das provas e fundamentação, nós temos a motivação, e a questão da conclusão seria aí o dispositivo do CPC. Então, é possível fazer uma sentença trabalhista completa, estruturando-a como se prevê no CPC, mesmo seguindo o artigo 832 da CLT. Então, a CLT tem um artigo específico para tratar da estrutura da sentença trabalhista. No entanto, esse artigo específico acaba sendo apenas uma descrição mais esmiuçada do artigo do CPC que trata da estrutura da sentença civil. Então, é possível fazer uma sentença civil, contanto que tenha todos os elementos necessários, inclusive esses aqui. Então, teríamos a sentença trabalhista também, ainda que moldada à luz da legislação civil, à luz do CPC. A sentença trabalhista não homologatória, ela tem uma peculiaridade que necessita ser destacada de maneira bastante clara. É uma daquelas perguntas que os estudantes tremem na base, porque tem aquela questão do sempre, do nunca, do jamais, e você fica pensando se existe alguma exceção a essa regra para que o sempre, o nunca, o jamais acabe sendo desmentido. E nesse caso aqui, não temos exceção. O artigo 832 do CLT, ele também trata aqui no parágrafo que a decisão mencionará sempre as custas que sejam de responsabilidade da parte vencida. Não há exceção. Então, quem for vencido no processo pagará custas. O processo do trabalho ele é gratuito até chegar na sentença. Ele não é remunerado por ato processual, como acontece no CPC. Ele é remunerado pela movimentação global da máquina judiciária trabalhista. Então, quando chega na sentença, a sentença vai definir quem foi o vencido. Esse vencido pagará custas. As custas incidirão à razão de 2% da condenação, se houver condenação, e se não houver condenação, ou acordo, também 2% do acordo, o juízo vai arbitrar um valor e esse valor será a base de cálculo desses 2% de custas, sempre de responsabilidade da parte vencida. Observar também que não existe partes vencidas no plural aqui. A palavra, o adjetivo usado vencido, vencida no singular, não é por acaso, não é de maneira aleatória. No processo do trabalho, ao menos no que diz respeito às demandas
que trata de vínculo empregatício, no processo do trabalho não há sucumbência recíproca para fins de custas. Só existe uma parte vencida no processo do trabalho. E essa parte vencida geralmente é o reclamado, a não ser que o reclamante não consiga vitória em nenhum pedido. Aí o reclamante será o vencido. Então vamos imaginar uma situação em que um reclamante leve 10 pedidos para a justiça e desses 10 pedidos ele consiga vitória em um pedido e os outros 9 o reclamado sai vitorioso. Nesse exemplo, o reclamante é o vencedor da demanda e o reclamado vai pagar 2% de custas, mesmo tendo havido apenas 10% de vitória do reclamante. Você há de pensar, poxa, mas isso é injusto, porque o reclamado venceu 90% da causa. Sim, o reclamante não vai pagar custas, ele é o vencedor. No entanto, o reclamado vai pagar 2% apenas sobre os 10% que ele sucumbiu. Então, do ponto de vista do reclamado, não é injusto, porque ele vai pagar estritamente proporcional ao que ele perdeu. Do ponto de vista do reclamante, ele sai em vantagem, mas não chega a configurar uma desvantagem ou uma injustiça para o reclamado. Se essa questão fosse levada ao processo civil, o que no processo civil existe, a sistemática de sucumbência recíproca para fins de custas, então no processo civil, nesse cenário, nós teríamos 90% das custas para o autor e 10% das custas para o réu. Então, no processo do trabalho, as custas incidiriam apenas sobre os 10% em que o réu perdeu. Os 90% que o reclamante perdeu não pagam custas, porque não tem sucumbência recíproca. Então, se o reclamante sucumbir totalmente, ele, reclamante, é o vencido e pagará 2% de custas, salvo justiça gratuita. Mas se ele não for beneficiário, ele pagará 2% de custas. Já o reclamado, ele pagará 2% de custas sobre a parte que ele perdeu. Se houver condenação, sobre a parte que ele foi condenado, 2% de custas. Então, num cenário como esse, em que o reclamante levou procedência em parte, levou 10% do que ele pediu, o vencido totalmente para fim de custas é o reclamado. Só que o reclamado vai pagar custas de 2% apenas sobre os 10% que ele perdeu. Então, para o ponto de vista dele, o reclamante leva vantagem, mas ele, reclamado, não sofre nenhuma injustiça, porque vai pagar custas justamente sobre a parte que ele perdeu no processo. Devo aproveitar a oportunidade para chamar a atenção para a notícia que correu durante um bom tempo aí, segundo a qual a reforma trabalhista teria mudado essa questão das custas para piorar a situação do trabalhador. E, na verdade, isso é falso. O regime de custas é exatamente esse desde antes da reforma trabalhista, desde muito antes da reforma trabalhista. Não mudou o regime de custas por conta da reforma. A reforma mudou sim a questão dos honorários advocatícios, mas a questão das custas não foi mudada pela reforma trabalhista nesse ponto. Então, a lógica continua a mesma. O reclamante que perde, ele paga custas se ele perder totalmente a demanda. Então, caso de prescrição ou decadência total, extinção sem exame do mérito, improcedência total, aí sim o reclamante vai pagar custas de 2%, a não ser que ele seja beneficiário da justiça gratuita. Em qualquer outro cenário que o reclamado perca, ainda que seja uma parte mínima da causa, esse reclamado vai pagar 2% sobre a parte mínima do que ele perdeu. Então é assim que funciona a questão das custas. As custas não têm sucumbência recíproca, né? E sempre a decisão vai mencionar quem foi a parte vencida. Não existe exceção para isso, ainda que se trate de partes que não deveriam pagar custas em nenhum momento. Mesmo no exemplo mais, digamos assim, extremo, um reclamante beneficiário da justiça gratuita versus o município. O município não paga porque é pessoa jurídica de direito público. O reclamante, nesse caso, não pagaria porque recebeu o benefício da justiça gratuita. Mesmo nesse cenário, o juiz precisa dizer qual é o valor para fim de custas e quem pagaria essas custas se não fosse a isenção legal. Então, mesmo quando ninguém tem que pagar, ainda assim a decisão tem que mencionar as custas e quem seria a sua responsabilidade para depois dispensar a parte desse pagamento se a parte não tiver que pagá-la. Então, mesmo nesse caso, é necessário dizer quem paga custas sempre, não há exceção para a menção nas custas processuais na sentença trabalhista. Chegamos então ao nosso terceiro ponto, natureza jurídica das parcelas, que é o ponto mais peculiar da sentença trabalhista quando comparada com a sentença civil.
a natureza jurídica das parcelas é um aspecto muito relevante, porque no processo do trabalho nós temos o fenômeno da intervenção da União, né, no momento da sentença e no momento da execução trabalhista. E essa intervenção, que é peculiar, que é própria do processo do trabalho, ele traz alguns condicionamentos. O primeiro deles, além do que nós já vimos em relação à sentença homologatória, diz respeito a esse artigo 832, parágrafo 3º da CLT, em que as decisões, sejam elas cognitivas, sejam elas homologatórias, elas devem mencionar a natureza jurídica das parcelas e o valor e a responsabilidade de cada parte, né, pelo recolhimento dos tributos devidos. Como é que funciona essa questão desses tributos devidos? Vamos entender aqui a natureza jurídica das parcelas através de uma outra abordagem. Em regra, para o indivíduo pagador de impostos, o indivíduo que é contribuinte do fisco, contribuinte regular, que não tem nenhum tipo de isenção tributária, o contribuinte regular, ele tem basicamente duas maneiras de receber algum tipo de valor, né? E esses valores, ele pode ser recebido a título de indenização ou a título de remuneração ou renda. Em regra, quando se trata de indenização, você não paga imposto sobre isso. É aquele dano moral, é o dano material, é a indenização por quebra de contrato, é uma indenização por conta de um dano estético, é um tipo de reembolso por alguma despesa que você efetuou. Então, indenizações em geral não pagam tributos, não pagam impostos, em regra. E existe uma outra maneira de você arrecadar algum tipo de dinheiro, algum tipo de valor, que é a questão da renda ou remuneração. Então, aqui entram, por exemplo, recebimento de aluguéis, o salário, vencimento, subsídio, soldo, honorários e verbas trabalhistas diversas. Então, quando você consegue amealhar algum tipo de valor que seja indenizatório, geralmente você não paga imposto, nem tributo previdenciário. Quando você, no entanto, arrecada algum tipo de valor por meio da remuneração ou renda, então você tem que pagar imposto de renda e ou tributos para a Previdência, contribuição previdenciária. A grande questão aqui, o grande diferencial é esse, é que no processo civil, geralmente se discute indenização. É um dano moral, é um dano patrimonial, é um dano estético, é um reembolso. Então, no direito processual civil, como se discute em regra indenização, não temos muito espaço para esse tipo de questionamento de ocorrência. Então, se você teve um prejuízo de R$5.000 porque, digamos, danificaram um patrimônio seu qualquer, um bem seu qualquer, e você vai pedir que esse prejuízo seja indenizado na justiça, e a justiça lhe conferir razão, a condenação vai ser também R$5.000. Claro que vai ter juros e atualização monetária, mas vai ser aqueles R$5.000. Então você vai receber esse valor, porque foi esse dano material que você experimentou. No processo do trabalho, no entanto, embora também seja possível indenização por danos no processo do trabalho, que também não vai pagar imposto nesse caso, só que no processo do trabalho, em regra, se discute remuneração. Então, 13ª é remuneração, férias é remuneração, o próprio salário é remuneração, hora extra é remuneração, comissão também adicional noturno, enfim, insalubridade, periculosidade, tudo isso é remuneração. E remuneração paga tributo, paga previdência. E no processo do trabalho, existe a possibilidade constitucional, no artigo 114, inciso 8 da Constituição, que se executem de ofício as contribuições previdenciárias. Então, se desse valor aqui, que constar na condenação ou no acordo, houver parcela de natureza remuneratória, houver renda, essa renda vai ser tributada para a Previdência e vai ser repassada direto para a Previdência. Então, você vai tirar a parte do empregado, vai colocar a parte do empregador e mandar para a Previdência por meio da Justiça do Trabalho, executando essas parcelas de ofício. Daí que no processo do trabalho, na sentença trabalhista, é comum que você tenha uma condenação de 10.000
em que o reclamante só embolsa 9 e o empregador paga 12. E a condenação foi de 10 mil. Por que ninguém vai receber o valor exato? Por que o reclamante vai receber menos do que os 10 mil e o empregador vai pagar mais do que os 10 mil? Por conta da Previdência, porque na Previdência o empregador recolhe 20 em regra, 20% a mais calculado sobre o salário do reclamante, do trabalhador. Então ele puxa mais 20% do próprio bolso, passa para a Previdência e desconta do empregado em regra 8%. Então o empregador vai pegar a parte que ele desconta, a parte que ele desembolsa dos seus próprios recursos e passa para a Previdência. Então essa sistemática de contribuição previdenciária, ela acaba sendo replicada no processo trabalhista. Então, uma condenação de 10 mil não significa que o reclamante vai receber 10 mil, a não ser que seja tudo indenizatório. Se tiver uma parcela remuneratória que seja, sobre essa parcela remuneratória vai ser calculada a previdência, a contribuição previdenciária, que o empregador vai ter que tirar do próprio bolso, daí porque ele tira mais, e que vai descontar do trabalhador para ser encaminhado esse valor ao INSS. Então, é assim que funciona a questão da contribuição previdenciária no processo do trabalho. Então você precisa definir se a parcela é indenizatória ou remuneratória. E se for indenizatória, não paga tributo em regra, se for remuneratória, paga quase sempre. Então, no processo do trabalho, quando a sentença é condenatória, a própria natureza jurídica das parcelas vai estar definida na condenação. Se o juízo condenou a pagar 13º, férias, indenização por dano moral e FGTS, vai incidir previdência sobre o 13º e férias, porque são de natureza remuneratória. Não vai incidir sobre indenização por danos, porque o nome já é autoexplicativo, né? É a natureza indenizatória. E o FGTS também não vai pagar, porque o FGTS já é um tributo, então não cabe tributo, sob pena de bitributação. Então, nesse exemplo, se considerarmos frações ideais dessas parcelas, teríamos metade da condenação pagando previdência e outra metade isenta de previdência por não ser de natureza remuneratória. Então, em regra, é assim que funciona no processo de trabalho. Temos essa desconexão entre o valor nominal da condenação e aquilo que a parte desembolsa, no caso do reclamado derrotado, e aquilo que a parte vencedora embolsa, no caso do reclamante vencedor, por conta das contribuições previdenciárias. E aí, então, em relação às contribuições previdenciárias, o que nós temos? Existe uma lista de verbas que não pagam contribuição previdenciária. Essa lista de verbas está na Lei de Custeio da Previdência, no artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212 de 91, que é a Lei de Custeio. E, então, a recomendação que se dá é, quando você for fazer acordo, de preferência, mencione que o acordo é composto de 100% de parcelas de natureza indenizatória. Não coloque 13º, não coloque saldo de salário, não coloque férias, coloque muita multa de atraso da rescisão, multa do artigo 477, coloque FGTS, que é tributo, coloque indenização por dano moral, coloque diária para viagem ou ajuda de custo, que é de natureza indenizatória, vale transporte, mas não coloque parcelas de natureza remuneratória. Na hora da sentença condenatória não tem muito para onde correr, mas se você tiver a possibilidade de fazer um acordo, o acordo também tem essa vantagem, a vantagem de você definir quais são as verbas a que aquele acordo se refere. E nesse momento, prefira sempre colocar verbas de natureza indenizatória no acordo para evitar pagar a contribuição previdenciária. Essa é a dinâmica que os advogados na prática, todos eles seguem, os próprios juízes também, né? A gente pode até ver a cláusula aqui do acordo aqui colocado, que também, né, um acordo que vocês têm lá no material da aula, da unidade, então vocês podem ver que a própria cláusula aqui coloca 100% de parcela de natureza indenizatória. Então, é uma sistemática que é disseminada, todo mundo faz, para evitar pagar a contribuição previdenciária. Então, existe a possibilidade do INSS eventualmente ter ciência disso daqui e querer recorrer, dizendo que é impossível que a parte tenha feito 80% dos pedidos de natureza indenizatória, remuneratória, e na hora do acordo faça o acordo 100% indenizatório. É muito comum, já foi mais comum, hoje nem tanto. O INSS recorrer por conta disso, a União recorrer por conta disso. Lembrando que, por conta da super receita, né, de alguns anos atrás, a receita previdenciária era separada da Receita Federal. Hoje em dia é tudo unificado.
Então não tem mais a procuradoria do INSS para correr atrás desses valores. Todo mundo aí os valores são sempre por meio da União. Então, a União vai querer brigar por esses valores, já quis mais, hoje menos, né? E a União acabou tendo uma sequência de insucessos, porque a União não conseguia comprovar que esses valores eram realmente remuneratórios ou não. E além de tudo, temos a questão da bagatela, né? A questão do valor módico. Hoje em dia, em dívidas acima de R$20.000 de valores a serem recolhidos aos cofres da União, a União não está mais recorrendo para brigar por valores abaixo de R$20.000. Então, se o valor da contribuição previdenciária, em tese, no seu caso prático, for abaixo de 20 mil, dificilmente a União vai interferir nessa questão desse acordo. Então, a recomendação é essa: faça acordo de natureza 100% indenizatória, colocando verbas que estão na lista da Lei de Custeio da Previdência, para evitar pagar mais tributo na hora da quitação aí da dívida do seu cliente, o trabalhador. Outro ponto relevante sobre a sentença trabalhista, que pode suscitar algum tipo de dúvida nos estudantes, especialmente aqueles que estão tendo primeiro contato com a disciplina, com a prática trabalhista, é a questão da intimação das partes. Afinal, a sentença foi proferida. Como é que eu, estagiário, ou eu, advogado recém-iniciado na profissão, como é que eu saberei, terei ciência dessa decisão? Vai chegar uma cartinha no meu endereço, do escritório, vai chegar ao oficial de justiça? Como é que funciona a intimação das partes? A regra da intimação das partes é definida hoje pela resolução do CNJ, resolução 455 de 2022, e também pelo próprio artigo 224 do CPC. Então, e 205 do CPC também. Então, a regra é: a intimação será via diário oficial. Então, você assine o recorte digital da OAB, contrate uma empresa de recorte, coloque o estagiário para fazer a busca na OAB do diário do dia, enfim, porque o diário oficial hoje ele é gratuito e em PDF. Na época que eu me formei, mais de 20 anos atrás, o diário ele era pago e impresso. Então, você tem uma evolução muito grande de agilidade e também de despesa por conta disso. Então, você pode conseguir o diário hoje de graça, em formato PDF, fazer uma pesquisa rápida e encontrar a sua OAB, o seu nome lá como advogado, e ter ciência das publicações que tem lá, né, divulgadas no diário, para que você corra atrás das intimações. E como é que a sentença vai sair no diário? Ela sai completa? Não. De acordo com a própria resolução 455 do CNJ, né, resolução que a gente pode transcrever aqui, de acordo com essa resolução, no diário será publicada a ementa do acordo e o dispositivo da sentença. Então não sai a sentença completa, não sai o acordo completo no diário. Vai sair apenas a ementa dizendo se foi provido ou não recurso, no caso do acordo, e vai sair apenas o dispositivo da sentença, e nem é o dispositivo completo. É um pedacinho do dispositivo apenas para dizer julgo parcialmente procedente, julgo improcedente, julgo procedente, só isso. Acolha a prescrição em decadência, e não diz sobre o que, não diz o que é procedente em parte, enfim, sai só um pedacinho do dispositivo. Então, saindo esse pedacinho de dispositivo no diário, você já é considerado como intimado da decisão. Então, você vai contar o prazo e correr atrás da sentença do inteiro teor lá no PJE. Então, saiu no diário divulgada a ementa do acordo ou o dispositivo da sentença, você já pode, no processo do PJE, consultar o inteiro teor da decisão, porque o seu prazo para recurso já saiu, já começou, porque você foi intimado via diário. Então, a regra é intimação via diário. É possível também que você cadastre o escritório como procuradoria privada de uma parte para receber as intimações direto no sistema. Então, essa intimação não sairia no diário, sairia no sistema, e a partir do vencimento do prazo do sistema, você estaria intimado também da decisão. Mas você precisa fazer um cadastro como procuradoria privada. Para isso, cada PJE vai ter a sua sistemática de cada ramo do judiciário, se informa a respeito do ramo que você pretende atuar. Mas se você não tiver cadastrado como procuradoria privada de uma empresa, de entidade qualquer, você vai receber intimação via diário. No diário vai ser apenas um pedacinho da decisão, você consulta o restante acessando o inteiro teor dos autos digitais no PJE.
Em relação à intimação das partes, no processo do trabalho, também temos uma peculiaridade muito interessante que não tem paralelo no processo civil, que é a questão da súmula 197 do TST. De acordo com essa súmula, se a parte foi intimada para receber uma decisão em audiência e ela não compareceu a essa audiência, o prazo para ela será contado a partir da publicação. Então você vai imaginar, então se eu não for para audiência, vai contar da publicação. Então se publicação é quando sai no diário, logo eu vou esperar comodamente sair no diário para ter a ciência da decisão formal e poder contar meu prazo para recurso, correto? Não. Essa publicação a que a súmula 197 se refere não é a divulgação do diário. Publicação é tornar público. E os atos processuais são tornados públicos quando vão para os autos processuais. Os atos processuais são públicos. Os autos processuais publicizam os atos processuais. Então, quando a súmula 197 trata aqui, né, de que o prazo que a parte recebeu para ser intimada da audiência de julgamento e que ela não apareceu, conta de quando houve publicação. E vai haver publicação quando a sentença for juntada aos autos. Súmula 197 do TST. Ainda parece meio confuso? Vamos tentar entender um pouco melhor. Vamos ver aqui então uma ata de audiência, uma audiência de instrução, é a última audiência que vai ser realizada antes da sentença. Então o juízo vai encerrar a instrução, né? Vai colocar prazo para razões finais, que geralmente acaba sendo reiterativas, vai fazer a segunda e derradeira proposta conciliatória, geralmente não tem mais acordo nesse momento, e aí então ele vai colocar autos conclusos para julgamento. Quando o juízo encerrar a ata de audiência anterior com a frase autos conclusos para julgamento, isso aqui significa que você pode aguardar calmamente a sentença sair, ou o pedacinho dela, né, o trechinho do dispositivo dela sair no diário. Porque autos conclusos para julgamento significa que não tem prazo para que essa sentença seja proferida e, consequentemente, que você seja notificado do seu teor. No entanto, é possível que uma ata de audiência anterior seja encerrada de uma maneira diferente. Esse caso aqui, por exemplo. Então, o juízo encerrou a instrução e vai colocar aqui o seguinte: partes cientes, na forma da súmula 197 do TST. Quando a audiência anterior à sentença ela é encerrada dessa forma, isso significa que ele marcou dia e hora para proferir a sentença. E você, estando lá ou não estando, essa sentença será considerada como publicada naquele dia e hora. E a partir desse dia e hora você estará intimado e, consequentemente, no dia seguinte, no dia útil seguinte, começa o seu prazo para eventual recurso contra essa sentença. Então, o caso a que a súmula 197 se refere é esse caso aqui, em que o juiz marca dia e hora para proferir a sentença em audiência. E aí, então, independentemente de sair no diário ou não importa quanto for sair, o fato é, nesse dia e hora será a sua intimação. No dia útil seguinte, o seu prazo começa a correr. Vamos ver aqui, então, a sentença real baseada nesse exemplo da súmula 197. Inclusive, eu vou usar a mesma sentença, a sentença desse mesmo processo. Então, o juiz encerrou a ata de audiência com súmula 197 do TST. E no dia da audiência de julgamento em que a sentença seria apresentada para as partes, aconteceu isso aqui. Percebam que as partes foram apregoadas e estão ausentes tanto o reclamante quanto o reclamado. Eles não foram para a audiência de julgamento. Veja, o momento mais importante do processo, eles não foram. E por que eles não foram? Porque essa audiência aqui, na verdade, ela não existiu. Essa audiência mencionada na sentença aqui é uma audiência fictícia. Ela não existe na prática. Se você tivesse comparecido nesse dia e hora mencionado aqui na sentença, não teria havido pregão, ninguém foi chamado nos microfones. Eu diria até que possivelmente nem o juiz foi para o gabinete nesse dia. Provavelmente nem o juiz foi para o gabinete. Essa audiência é fictícia. E para que existe esse teatro inteiro aí de audiência fictícia? Porque é o seguinte:
Na dinâmica da CLT, a audiência deveria contemplar todos os atos processuais, deveria contemplar a proposta de conciliação, deveria contemplar a instrução de julgamento, a oitiva das partes e a sentença na própria audiência. Só que a lógica da CLT em 1943 era uma. De lá para cá, vários direitos trabalhistas foram criados. Em 1943 não tinha repouso semanal remunerado, não tinha 13º, não tinha terço de férias, a prescrição era muito mais simples do que é hoje, não tinha FGTS, não tinha vale transporte, não tinha seguro-desemprego, não tinha participação nos lucros, né? Então, assim, uma série de direitos foi criada posterior à edição original da CLT, e além disso o processo do trabalho também ficou muito mais complexo. Então é praticamente impossível hoje o juízo dar conta de propor acordo, fazer instrução e sentenciar numa audiência só, sem gerar um efeito cascata enorme nas outras audiências que estão aguardando na pauta. Então, os juízes que, apesar dessa impossibilidade prática hoje em dia de fazer tudo numa audiência só, os juízes que preferem manter a tradição da CLT de se proferir uma sentença em audiência, acabam adotando essa estratégia de seccionar a audiência em inaugural, instrução e julgamento. A audiência de julgamento acaba sendo uma audiência fictícia, ela não vai existir na verdade, né? Não vai ter esse pregão, o juiz nem vai para a audiência nesse dia, para a sala de audiência nesse dia, e consequentemente, como essa audiência não vai existir, as partes também não precisam ir, porque elas sabem que essa audiência não vai existir. O que você tem que fazer é, no dia e hora marcada, ao invés de você ir para uma audiência que não vai existir, você vai consultar os autos do processo e ver se a sentença está lá. Estando a sentença lá, então você está intimado da decisão, tendo ido ou não para essa audiência fictícia, e o seu prazo começa a correr no dia seguinte para eventual recurso. É assim que funciona a dinâmica da súmula 197. É o juiz do trabalho que queria manter a tradição da audiência de julgamento, no entanto, adaptando essa questão das audiências fracionadas. Então, muitos juízes ainda seguem esse caminho. Eu diria hoje, em torno de 1/3 dos juízes ainda seguem esse caminho. Os outros 2/3 costumam encerrar realmente com os autos conclusos para julgamento e proferir a sentença sem data previamente definida. Tá? Então, é assim que funciona a dinâmica da súmula 197. Então, quando se fala que a parte comparecendo ou não, o prazo vai ser da publicação, quer dizer, o prazo em que a sentença foi disponibilizada nos autos, que foi o prazo, o dia e hora que o juiz assinalou. Mas, se o juiz não consegue cumprir esse prazo, ele marcou dia e hora para proferir a sentença e não conseguiu entregar a sentença nos autos a tempo, o que vai acontecer? Ele vai desconsiderar esse dia e hora, vai notificar as partes de que não será possível proferir a sentença no dia e hora previamente designado, então vai se converter, entre aspas, numa sentença com autos conclusos, digamos assim. Uma sentença que você não vai mais observar aquele dia e hora e vai esperar sair no diário com uma sentença que teria sido proferida sem um prazo determinado. Então é assim que funciona a dinâmica da intimação das partes. Em regra, você recebe a intimação pelo diário. É possível se cadastrar como procuradoria privada para receber intimação direta no PJE. E principalmente, se tiver um caso de súmula 197, nada disso que eu falei aqui deve ser considerado. Nem conta a procuradoria privada, nem conta o diário. Conta o dia e hora que o juiz assinalou para comunicar as partes da sentença numa fictícia audiência de julgamento. Então é assim que funciona a regra, ou as regras de intimação das partes na sentença trabalhista. E assim nós encerramos nossa primeira parte sobre a sentença trabalhista, em que vimos os aspectos fundamentais da peça. Tanto a sentença homologatória de acordo, a sentença não homologatória, a questão das custas, a natureza jurídica das parcelas, se indenizatória ou remuneratória, e por fim a questão da intimação das partes. Para um outro momento, vamos apresentar a estrutura da sentença já montada, com o relatório, a fundamentação, motivação e o dispositivo da sentença trabalhista. Quais são os pontos fundamentais em cada uma dessas partes. Até o próximo vídeo.